de maio. 1º de maio é um dia muito importante, Vilela. Você sabe por quê, né? Por quê? A galera vai falar que é dia do trabalho. O dia do trabalho foi num determinado dia 1º de maio, foi quando houve um protesto de trabalhadores e 2 trabalhadores foram assassinados. Aí virou um dia ali para defender os direitos trabalhistas. Mas, na verdade, no dia 1º de maio de 1776, lá na Bavária, nem tinha Alemanha ainda, o Adam Weishaupt, que era professor de Direito Canônico da Universidade de Ingolstadt, ele criou a Ordem dos Illuminati, os Iluminados da Bavária. Foi criado no dia 1º de maio. É celebrado o dia da criação dos Illuminati. Aí você olha no verso da nota de $1, tá lá aquela pirâmide com o olho que tudo vê, e em volta tá escrito Annuit Chapters Novus Ordo Seclorum, né? Ano de início da nova ordem mundial. E tem um ano em algarismo romanos, 1776. Aí a galera olha e fala, deve ser uma referência ao dia 4 de julho, que é a independência americana, né? Mas, na verdade, está referindo ao 1º de maio, que é o início daquele plano ali da nova ordem mundial, com o olho que tudo vê. Citei isso para dizer que foi nesse dia 1º de maio, que foi sexta-feira passada agora, que o Donald Trump estava comentando ali sobre uma apreensão recente de um navio iraniano. E ele explicou o seguinte: nós tomamos controle do navio, da carga e do petróleo. E ele disse, é um negócio muito lucrativo. Somos como piratas, não estamos brincando. Ou seja, o cara toma todo o material e diz que pegou mesmo e falou, esse é um business muito lucrativo. Então... Bota a notícia lá? Ah, essa é a notícia? Cadê o título? Bota no título lá em cima, só pra galera pegar ali, ó, tá vendo? Trump disse que a Marinha dos Estados Unidos age como pirata ao bloquear portos do Irã. E ele falou na sexta-feira que ele interceptou o navio iraniano, tomou toda a carga e o petróleo e falou, nós agora somos como piratas, e a Marinha Americana está agindo dessa forma. Fraga, você lembra dele, claro. Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central? Ele deu uma entrevista para o site Valor Econômico. E nessa entrevista, se puder mostrar ali o título, olha lá, ó. Ordem global acabou, não adianta pintar um quadro mais róseo. Usou um termo mais rebuscado, né? Rosáceo, róseo. É tipo assim, não adianta tapar o sol com a peneira, a ordem mundial já acabou. Não tem esse negócio de esse cenário cor-de-rosa, né? Não adianta a gente fingir que tá tudo bem, porque não tá, né? O cenário já mudou completamente e é isso que eu tenho chamado aí de o plano mais genial e maquiavélico de todos os tempos, que tem direta relação com essa postura dos Estados Unidos de virarem agora os piratas do mar, né? Por quê? Os Estados Unidos hoje, e é muito importante a gente entender isso, porque o Brasil faz parte desse plano, né? Os Estados Unidos hoje, eles não só tomam o petróleo e o gás dos outros, mas eles também aumentam os preços e acabam forçando os caras a comprar exatamente deles, né? E eles também ganham de várias outras formas, por quê? Com a guerra no Oriente, a energia ficou mais cara no mundo inteiro, né? O petróleo chegou a $120, que foi um recorde. E aí, o que acontece? Quando a energia está muito cara, você acaba fazendo com que várias indústrias fiquem sem margem de lucro. Imagina, Vilela, que só para rodar o podcast aqui, de repente você comece a pagar R$100 mil ou R$200 mil só de luz. Tá louco. E é inviabilizar. Como é que você vai rodar esse business assim? Agora imagina uma indústria que tem o gás natural caríssimo. Imagina empresas, né, como a Spirit. Spirit, eu não sei se você já ouviu falar nessa empresa aérea Spirit? Não. Que é low cost. É que você é um cara granfino, você não usa essas paradas, né? Uma vez eu andei de Spirit. De onde pra onde? De Miami pra Virgínia, nos Estados Unidos. Eu devo ter... É um avião meio amarelo, assim, escrito Spirit. Eu peguei um low cost, eu não sei se foi esse, de San Diego pra Las Vegas. Será que era esse? Pode ser, pode ser. Que era muito barata a passagem. Então, cara, pra você ter ideia, não sei como é que foi no teu voo. No meu voo, o negócio era tão alto nível, tão requintado, que rolou até bingo. Não, rolou bingo. Cara. E aí, quem ainda mais ganhou? A gritaria do cara. Mano. Rolou bingo. Pra você ver que era o naipe do voo, né? Exato. Eu falei, cara, poderia ter pago um pouquinho mais pra não participar de um bingo no avião, né? Tô querendo dar uma cochilada. Essas empresas low cost, elas trabalham com uma margem de lucro pequena, né? Porque para ela oferecer uma passagem muito barata ali, o cara tá no limite. Você aumenta um pouquinho o preço do combustível da aviação, você quebra a empresa. A empresa está quebrada. Tá quebrada? A empresa falou, não consigo mais operar. Então, o que os Estados Unidos... Isso é um sintoma. Por quê? Várias indústrias dos concorrentes dos Estados Unidos não têm como os americanos ali um acesso fácil ao petróleo, principalmente que eles deram uma de pirata e pegaram o petróleo da Venezuela também.
as empresas estão quebrando. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo com essa pirataria do mar? Eles estão quebrando o mundo. Os concorrentes dos americanos estão quebrando devido ao combustível e energia muito caro. Então, a Ásia e a Europa estão iniciando um processo louco de desindustrialização. E o mais louco ainda é que essas empresas, se quiserem operar com uma energia mais barata, vão ter que fazer o contrário que os Estados Unidos fizeram nos anos 70 e 80, que foi transferir as fábricas para a China, né? Antigamente era tudo made in USA, né? Depois virou made in Japan, depois virou made in China. Pois é. Isso foi um processo que eles entenderam que iriam lucrar mais, porque era mão de obra muito barata, quase escrava. Só que aí o que acontece? Porque o lance é o americano pagar mais barato. Na cabeça deles não importa que forma. Exato. Né? Só que aí você fica refém desses caras. Eles não entenderam isso naquele momento. Eles não entenderam, porque o mundo estava, de certa forma, controlado. Pacífico, todo mundo... Exato. Principalmente depois da queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, né? Até que vem aquele Francis Fukuyama, professor de Harvard, escreveu o livro O Fim da História, né? Acabaram os problemas da humanidade. Só que aí o que acontece? Você tem um problema como a pandemia, que aí você tem o bloqueio dos containers, que não sai mais da China. E aí o produto que você pagou para produzir lá não consegue chegar até aqui. Então aí que começa a se intensificar aquela ideia do nearshoring, que é, se você vai fazer fora dos Estados Unidos a fábrica, tem que ser país próximo. Não pode ser lá do outro lado do mundo, porque se der um problema nessa cadeia logística ali, embaralha tudo. E aí, só para... ilustrar aqui, além do nearshoring, que é costa próxima, tem o friendshoring, que é você tem que ser próximo e tem que ser amigo. Mas o amigo pode virar inimigo depois. Pode virar inimigo também, dependendo de como as eleições se sucedem, né? E além disso, tem o reshoring. Reshoring é quando os Estados Unidos não colocam nem no amigo e nem quem está próximo. Trazem de volta as indústrias para dentro do território americano. Isso tem um aspecto bom em tese, porque gera emprego nos Estados Unidos, porém, com a inteligência artificial e a robótica, nem sempre trazer indústria de volta significa novos postos de trabalho, né? Então, isso é um problema. Então, Vilela, com esse negócio de virar pirata do mar, né, os americanos eles estão desindustrializando seus concorrentes na Europa e na Ásia com energia cara. Isso significa que empresas gigantes da Europa e da Ásia, uma Mercedes, uma Toyota da vida, elas estão sendo obrigadas a transferir as fábricas para os Estados Unidos só para conseguir manter as indústrias funcionando, né? Isso porque somente lá vai ter energia sobrando e energia barata. Então, isso faz parte de toda uma nova lógica internacional. Os Estados Unidos agora querem forçar os países a trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos e querem forçar os países a comprar energia dos Estados Unidos, mesmo que pagando 10 vezes mais caro, porque é o único lugar que sobrou energia, né? As refinarias lá no Oriente Médio estão sendo todas destruídas, então é uma ordem completa com essa ideia do Estado pirata. O governo americano lançou no mês passado um plano marítimo que obriga qualquer empresa que faça negócio com os Estados Unidos a usar navio fabricado nos Estados Unidos. Ah, não. Você tem noção? Tá de brincadeira. Isso é coisa de máfia, né? Não? É tipo assim, ó. Qualquer pessoa que traz coisa para os Estados Unidos tem que trazer com navio americano. E se você vier buscar coisa nos Estados Unidos e levar para fora, tem que ser com navio americano também. Olha a que ponto nós chegamos, tá? Então o cara, ou ele vem com o navio dele e paga uma multa, ou ele vai ter que ou transferir o estaleiro para os Estados Unidos ou comprar navio americano. Isso inclui toda a frota que a gente está falando aqui de transporte de gás liquefeito que sai dos Estados Unidos para o mundo, né? E já tem muitos navios ali, e são navios pra caramba, né? Já que os Estados Unidos dominam o mercado na Europa e provavelmente vai dominar no resto do mundo também. E vale para todo mundo, como eu disse, que está trazendo ou que está levando carga. Então, ou essas empresas investem em estaleiros americanos ou compram navios feitos nos Estados Unidos, ou vão ter que pagar uma multa pesada. Então, de qualquer jeito, você está tendo que molhar a mãozinha lá do tio Sam, né? E além disso, aconteceu algo que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente viu na prática. No sábado, o presidente Donald anunciou o Project Freedom, Projeto Liberdade. O que é Project Freedom? Ele chegou e falou o seguinte, olha, eu vou pegar a Marinha Americana, vou entrar com a Marinha no Estreito de Hormuz e vou escoltar os navios que estão lá dentro e não conseguem sair.
chegou e falou isso. Então o Trump ele já tinha anunciado um serviço de segurança da Marinha Americana para proteger navio. E ele fala, vou cobrar para vocês um preço bem razoável. Ou seja, agora tem escolta armada americana para navio mercante. Entendeu? Isso adiciona ali mais uma linha de fluxo de... Ele cresce no meio da máfia também, né? Quem viu o filme O Aprendiz, você assistiu esse filme? Assisti. Então você vai ver que o Trump, ele tem como mentor ali o advogado Roy Cohn, que era advogado da máfia. Então ele é criado, inclusive lá na famosa boate Estúdio 54, lá em Nova York. Inclusive no filme do Michael Jackson aparece ele frequentando essa boate. Aparece lá Studio 54, né? Olha lá o aprendiz, né? Olha o Roy Cohn ali atrás. E existe também um documentário do Roy Cohn, que se você pega esse combo, o filme Aprendiz e o documentário do Roy Cohn, você vai ter uma outra interpretação sobre de que lugar o Trump sai. Ele sai de um ambiente completamente da máfia ali, né? Então o Trump cresceu junto com a máfia, ele admira a máfia e parece que agora ele está usando a mesma lógica da máfia, que é aquela lógica aí, ó. Eu te cobro aí 20 mil reais por mês para te proteger. O cara, mas me proteger de quem? Ele fala, de mim mesmo. Se você não pagar, eu te arrebento. Entendeu? Então é a lógica da máfia mesmo. Então os Estados Unidos estão criando várias formas de trazer todo o dinheiro que está espalhado pelo mundo para dentro do território americano. E isso faz parte da famosa doutrina Monroe, né? Que é aquela doutrina Monroe misturada com o presidente Donald. Só que aí, Vilela, tem um grande detalhe que a maioria das pessoas não entendeu. O pessoal acha que a doutrina Monroe é só o Trump revivendo a ideia de América para os americanos, mas não é isso. O plano não é apenas os Estados Unidos controlarem todo o hemisfério ocidental. Quando a gente fala M é metade, né? Esfera é bola, né? Então metade da bola, para quem não é terraplanista, né? Eu não sou terraplanista. Então hemisfério significa uma parte da bola, a parte esquerda. Então, olhando no mapa, né? Porque se você olhar o planeta Terra no meio do espaço, não tem esquerda e direita nem em cima nem embaixo, né? Baseado no mapa. No mapa que a gente olha, que escolheram botar os americanos e a Europa em cima para já dar uma sacaneada em quem está embaixo, né? E também fora aquela distorção do tamanho dos países, né? O que é uma sacanagem terrível, né? Parece que é o Alasca, o Groenlândia... Um troço monstruoso. A Rússia são enormes. Pô, aí você joga eles pra dentro do Brasil, fica pequenininho. Estão bem naquela viradinha, né? Então dá aquela distorcida quando você coloca no plano. Dá uma distorcida legal. Essa distorcida também, só de curiosidade... Tem um cara chamado Laird Hamilton, que é um surfista muito famoso, ele ficou famoso como surfista de onda grande. Não sei se você se lembra do filme Surf no Havaí. Não. Que em inglês é North Shore, o nome do filme. Ele faz o papel do vilão, ele faz o papel de um cara chamado Lance Burkhardt. E aí ele trapaceia no campeonato de surf, o cara tá remando, ele puxa a cordinha da prancha. Esse cara, ele é tipo o Waterman, né? Que é um cara que faz todos os esportes aquáticos. Ele foi fazer uma prova de remada. Olha ele aí, ó. Coroa tá inteirão. Pô, tá em cima. Tá em cima. Ele saiu ali no Mar Mediterrâneo, da ilha de Córcega, e remando numa prancha de surf para a ilha de Elba, que dava algumas milhas lá. E ele fez uma conta, e ele falou, cara, não é tão distante. Só que ele foi remando, e não chegava de jeito nenhum. Ele falou, pô, já era pra eu ter chegado e remando. E aí demorou muito mais do que ele tinha se programado, né? E passou um sufoco. Aí ele falou o seguinte, eu achei que eram milhas. Eu calculei milhas, mas não são milhas náuticas. Que é diferente. As milhas náuticas levam em consideração a curvatura da Terra. Então se você pega uma linha curva e estica, ela fica muito maior do que ele calculou em linha reta, né? É um pouco dessa distorção que eles colocam no mapa, né? Você fala, mas por que no hemisfério norte as coisas são maiores e no sul você bota o Brasil pequeno e os Estados Unidos grandão? Não, é porque tem uma distorção. Você vê como é que até o mapa tem uma sacanagem no mapa, né? A milha náutica é equivalente a exatos 1.852 metros. Corresponde a 1 minuto de arco de latitude. É usada para calcular a distância em cartas náuticas. Então, eu não sei qual é a diferença da milha normal para a milha náutica, mas a náutica é bem mais. Então o cara, por que eu falei isso? Só pra gente falar do mapa mundi, que é um mapa todo deformado e ninguém te explica isso na aula de geografia no colégio, né?
Você olha o hemisfério norte e fala, poxa, os Estados Unidos é gigantesco. A milha terrestre equivale a cerca de 1.609 metros. E a outra é 1.800? É. Então, um pouquinho mais. Se você soma várias, né? Pô. Vai somando, né? Você bota 1.000 milhas náuticas, é essa diferença de 200 aí vezes 1.000. Então, ali, ó, tem um mapa mundi ali, ó, Vilela. Tá. Ali o Brasil tá Nelson Ned mesmo. Ele tá olha o tamanho do Canadá, não é tudo isso. O Canadá tá enorme. Mas isso aí você ainda pegou um que tá distorcido. Tem que ser o plano mesmo, o mapa plano. O chapado, né? Chapado, né? Esse não tá tão ruim assim, né? Então, Vilela, a galera entende errado o que é essa doutrina Don Rowe. A doutrina Don Rowe não é só controlar o hemisfério ocidental, é trazer todo o corredor energético do planeta Terra para o hemisfério ocidental. Então isso envolve você quebrar toda a produção de energia fora do hemisfério ocidental e botar o mundo totalmente dependente de comprar energia dos Estados Unidos e dos seus parceiros aqui. Então isso é uma ordem mundial completamente nova. E aí os caras falam assim, não, a gente vai continuar comercializando aqui fora do circuito norte-americano. Aí ele vai lá e pega o petróleo dos caras. Por isso que ele falou, agora a nossa marinha está agindo como pirata, a gente vai lá e pega e fica por isso mesmo. Então ele não está deixando ser viável a galera circular, comercializar energia fora dos Estados Unidos. Então esse é um problema gigantesco, inclusive para quem conhece história. Tem várias formas, né, de resposta dos Estados Unidos. Agora a gente vai ter tudo que a gente precisa no hemisfério ocidental. Só que para isso, eles precisam do petróleo venezuelano e precisam não apenas das terras raras do Brasil, mas eles precisam do nióbio do Brasil também, porque o Brasil é a maior reserva do planeta, um monopólio global do nióbio. Nióbio também é usado para todas as ligas leves, equipamentos militares, equipamentos tecnológicos também. Tudo que tem de tecnologia e guerra está no nióbio junto com as terras raras. Então, o Brasil é o alvo prioritário dos Estados Unidos depois que eles terminarem o serviço no Oriente Médio. O Trump, inclusive, nesse final de semana, ele já falou, depois que a gente terminar o serviço no Irã, nós vamos quase que imediatamente assumir o controle de Cuba. Então, ele para quem é bom entendedor, ele já está dando um recado para o Brasil. Olha o que eu fiz com a Venezuela quando não quiseram fazer o que eu pedi. Olha o que eu vou fazer com Cuba agora. Aí, Brasil, tô chegando, hein? Se prepara. Se você quiser brincar, a gente brinca. Se você não quiser, não desce pro play. Então... E, sei lá, atropelar a pessoa na rua, um bater com o outro. Que daí seria um ataque que você só precisaria hackear um sistema. Que é o filme lá que ele falou. É o filme. Exato, e bagunçar tudo. No filme eles mostram isso. O mundo depois de nós. Olha lá, ó. Arquivo secreto dos Estados Unidos sobre OVNIs serão revelados em breve de Trump. Mas tem ele ou no X, em algum lugar, falando assim, vocês vão ficar aterrorizados com que eu vi as coisas. Ou seja, ele tá fazendo o teaser, ele já tá criando o frisson ali, cozinhando, para que na hora que ele precisar, ele solta isso. O que eu suspeito, Vilela? Vamos supor que o Trump ele já tem um plano para fazer um ataque por terra contra o Irã. Na hora que ele for fazer esse ataque, ele solta os negócios de alienígena, ele vai estar barbarizando todo mundo no Irã e a galera vai estar falando do alienígena. Pois é. O Nixon, né, a gente fazendo uma caricatura aqui, falaram, cara, não tem mais tanto ouro para a quantidade de dólar que vocês imprimiram. Aí falaram, então quebra essa paridade. Os caras falam, mas aí a moeda não vai ter valor, vai ser uma moeda falsa. Aí ele fala, não, a gente vai resolver. Aí ele chama o seu alto funcionário Henry Kissinger e fala, vai lá conversar com os caras lá do Oriente Médio. Aí nos anos 70 surge o acordo de Bretton Woods 2.0, que foi meio informal, que foi o seguinte, Henry Kissinger chega para a Arábia Saudita e fala, olha, se vocês só venderem petróleo aceitando dólar, a gente protege vocês. E aí surge o petrodólar. Então, desde os anos 70, a razão de ser do dólar é porque todo país no mundo, antes de comprar energia, petróleo, por exemplo, tem que comprar dólar. Então, como todo mundo precisa de energia, todo mundo acabou precisando de dólar também, todo mundo ficou amarrado ao dólar, porque os países do Oriente Médio só vendiam petróleo aceitando dólar. Mas aí o que acontece, Vilela? Saddam Hussein começa a vender petróleo aceitando euro. Aí não deu outra, começou a Guerra do Golfo, arrebentaram com ele. Depois, o Muammar Gaddafi começa a vender petróleo também aceitando a sua moeda local lá, da Líbia. Aí a OTAN falou que ele estava fazendo maldade com a população, a OTAN vem com aviões lá da Europa, não tem nada a ver com a Líbia e joga bomba lá e destrói tudo. E aí o que acontece? Recentemente,
no governo Biden, né, um governo fraco, o Biden completamente gaga, apesar do médico uma vez por ano avaliar o Biden e falar, ele tá ótimo, ele tá maravilhoso, né, o cara não sabia nem o nome da esposa. Via, né, como ele tava. Você fala, cara, realmente, como é que a medicina se corrompe assim, né? Ele tá ótimo, tá tudo perfeito. E aí o que aconteceu? Os países do Golfo começaram mais uma vez a vender petróleo, aceitando yuan, rublo. Yuan é chinês, né? Rublo é russo. Rúpia, que é indiana. E aí, meus amigos, sempre que algum país tentou quebrar o petrodólar, aceitando outra moeda para vender petróleo, os Estados Unidos arrumaram a guerra. Então estava na cara de quem conhece o que aconteceu com Saddam Hussein e com Muammar Gaddafi, que o Trump ia arrebentar com esses caras. O que ele começou a fazer de forma mais direta agora, dia 28 de fevereiro de 2026. Só que dessa vez, Vilela, ele não está querendo chegar para esses países, se continuar vendendo petróleo aceitando outra moeda, eu arrebento, hein, porque senão tu vai me atrapalhar aqui no petrodólar. Dessa vez ele falou, não, vou destruir esses caras mesmo. Nossa. Eu não quero mais depender desses caras. Então, se o petrodólar dependia do petróleo no Oriente Médio, não depende mais, porque antes de atacar o Oriente Médio, Trump garantiu o acesso à maior reserva de petróleo do planeta Terra, que é a Venezuela. Então não tem mais petrodólar. E a galera não entendeu isso ainda. Cara, isso é uma mudança que a gente está falando vigorou dos anos 70 até agora, em 2026. Não tem mais. Por quê? Porque agora os americanos decidiram. Esses caras sacanearam a gente, eu não quero mais depender deles. Tem a ver com empresas ficando mais poderosas do que o governo? Total, porque o Vale do Silício governando. Tem um nome, né? Como que é? É tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. É porque, só para explicar, no feudalismo a gente tinha uma sociedade estamental. Como assim? Meu irmão, nasceu pedreiro, vai morrer pedreiro. Você não tinha ascensão. Você não sobe e não desce. Então, assim, o cara, quem tá em cima não desce, quem tá embaixo não sobe. Não tinha. Isso que é interessante, Vilela. Não tinha acúmulo de patrimônio. Como é que a galera... O cara que estava dentro do domínio lá do senhor feudal, os vassalos. Ele entregava parte do que ele fazia para os caras. Ele não podia guardar parte gigante. Nada. Uma parte gigante, não era uma pequena parte. Ele ficava só com a subsistência. Entendeu? Então, era meio proposital isso também, né? Total. Senão o cara ganhava por poder. Senão ele vai ficando forte. Então você tinha os suzeranos e os vassalos. Os vassalos não conseguiam acumular patrimônio. E aí, se você substitui o dinheiro físico por um dinheiro digital centralizado e programado e com data de validade, você também não consegue acumular. Então você acaba com a ascensão social, com a possibilidade de progresso, e você cria uma nova sociedade estatal. Aqueles que têm, aqueles que não têm. Só que a mensagem boa que eles dizem pra galera é: você não vai ter nada, mas fique tranquilo que você vai ser feliz. Quem que fala isso? O Fórum Econômico Mundial foi o artigo que a deputada dinamarquesa Ida Auken publicou em 2016. Para quem quiser, tá no meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica. Sempre cito esqueci o nome da menina. O nome do artigo é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. É só você ver quem foi um dos primeiros investidores no Facebook. Peter Thiel. Peter Thiel conecta o Facebook com o universo da espionagem, porque era uma época que o governo americano, a CIA, melhor dizendo, tinha criado um projeto chamado Projeto LifeLog, que é você ter todo o registro de tudo que uma pessoa fez, falou, escreveu, comprou, vendeu. Então, LifeLog era isso. Olha lá, ó. Whitney Webb, tá? Whitney Webb é... Quem não quer ser enrolado no planeta Terra tem que conhecer o trabalho da Whitney Webb, principalmente os livros One Nation Under Blackmail, Uma Nação Debaixo de Chantagem, volume 1 e volume 2. Essa menina é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Até o Joe Rogan fala, caraca, Whitney Webb dá 3 horas de palestra sem olhar uma nota, uma anotação nem nada. A mulher sabe o nome, as datas, tudo de cabeça. Caramba. E não só isso, né? Ela não tem só uma memória boa, ela conecta os pontos de uma forma impressionante. Então, Whitney Webb me ajudou a entender que as redes sociais surgiram quando o projeto LifeLog da CIA evoluiu para redes sociais. Por isso que Facebook recebeu financiamento militar, financiamento bélico para poder espionar todo mundo, né? Então, a rede social já surge com essa ideia de espionar a galera. Os caras estão mandando. Quando eu precisei no Gol. Para mandar um recado que, tipo, agora não me ajudaram, eu também não ajudo mais. Só que aí, o que ele está fazendo? Ele está entregando a Europa na mão do Putin. Que é o que eu já tinha falado há muito tempo que ele ia fazer. Entendeu? Porque o Trump, quando ele estava ainda fora do poder, em 2023,
quando começa essa encrenca toda em 2022, lá em fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2022, o Putin invade a Ucrânia, ele dizia o seguinte: se eu tivesse no poder, isso não teria acontecido. Aí todo mundo pensa, não teria acontecido porque eu ia peitar o Putin. Não é por causa disso. Não teria acontecido porque o Putin é meu camarada. Eu ia ter dado para ele o que ele estava querendo. E aí ele começou a usar como lema de campanha o seguinte: se eu voltar ao poder, eu acabo com a guerra na Ucrânia em 24 horas. E não acabou, né? Mas perguntavam para ele: como é que você vai acabar a guerra em 24 horas? Ele falou: simples, vou parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Aí os caras falaram: ué, mas aí você vai dar a vitória para o Putin. Ele falou: qual o problema? Então o Trump dar a vitória para o Putin era um negócio que já estava É só você enxergar. Se você tiver 2 olhos e 2 ouvidos, você já tinha visto isso. Por quê? O Biden chega ao poder e arruma uma encrenca com a Rússia. O Trump chega ao poder e ele resolve o problema da Rússia e vai arrumar uma encrenca com o Oriente Médio. Então são visões diferentes geopolíticas e visões estratégicas diferentes. Trump não quer problema com Putin. Trump quer não depender mais do petróleo do Golfo nem da Ásia. Só que ele não quer apenas não depender do petróleo do Golfo. Ele quer destruir a capacidade dos países do Golfo de produzir petróleo, para que os Estados Unidos sejam o único que pode oferecer petróleo e gás para o mundo. É um Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.